E aqueles bairros onde o nível de educação é baixo, o que está precisando de um investimento maior, recebem menos fundos, né? Então, essa é uma maneira de se fazer essa gestão local também, que é descentralizar, né? Isso é quebrar com aquele modelo lá, daquelas 3 colunas lá que eu mostrei no começo, né? É aquele primeiro modelo centralizado, né? A gente vai fazer um grande mercadão aqui que é a central de abastecimento, que em termos logísticos para a cidade está super legal. Mas quando você começa a pensar numa gestão local sustentável, é mais sustentável ter pequenos centros de distribuição nos bairros, nas localidades, nos distritos, e esses pequenos centros vão aquecer um mercado local, né? Quando você estava falando ali, o cara gasta R$600 por ano em hortifruti, né, em pequenos temperinhos que ele vem buscar aqui em vez de comprar no bairro dele. Pô, imagina se ele tivesse, né, você falou de produzir, né, mas se ele tivesse comprando no bairro dele também, né, ele ia estar colocando R$600 lá no bairro dele, em vez de trazer R$600 aqui para o centro, né? E isso também seria mais sustentável, né? A mobilidade a melhorar, exatamente, a logística da cidade, a maneira como a cidade está organizada, fica mais diluída, né? Você não precisa concentrar tudo no centro e congestionar as vias, né? Você consegue ter uma logística mais simples, né? Em cada bairro, cuidando da sua logística, as vias de acesso ficam menos sobrecarregadas. Então... Aí, só um minuto. Acho que ele estava na frente. Oi, né? não, é Odailson que está aqui. Ah, tá bom. Odailson. Tá. Depois, Rodrigo, quem mais? Socorro? Só se liga aí que tem uma goteira bem perto aí, viu? Vamos... Tem goteira, gente. É só afastar, mas tá tudo certo, não cai. Boa noite a todos. Carlos, na parte que você falou de gestão pública local, quando fala assim, compras, né? Compras sustentáveis. A gente vê em muitas licitações, que a gente acompanhou algumas licitações, de escolher o menor preço. Menor preço, mas não olha a qualidade, né? Não olha o material que deve ser usado para cada região. E a gente vê compras de produtos altos que não cabem para a cidade de Ilhéus. Vou dar um exemplo assim, espero que... O que vocês acham hoje dos pontos de ônibus que estão colocando em Ilhéus? Eu acho que ele serve para algum lugar, mas para o centro da cidade não, para uma cidade turística. E o custo dele é muito alto. Então essas compras, elas deveriam ser não só analisadas pelo o custo menor, mas pensando também no hoje e no amanhã. O que você acha disso? Odailson, você estava falando disso, eu lembrei daquela ciclovia que foi feita no Rio de Janeiro, né, para a ocasião da Olimpíada, que caiu, né? Porque foi feita pelo menor preço, né? Não tinha outros critérios ali que seriam levados em consideração. Assim, tem uma série de irresponsabilidades e ilegalidades envolvidas nesse tipo de comportamento. Mas eu concordo com você que só avaliar por preço não vai privilegiar, de fato, o que a cidade precisa, né? É o menor preço naquilo ali, mas espera aí, a gente precisa comprar aquilo ali em primeiro lugar, né? Então, né, acho que... E aí a gente volta um pouco para aquela questão da coparticipação, né? O cidadão precisa estar no planejamento, né? Porque aí não vai ter uma compra de um ponto de ônibus se a cidade, se os cidadãos, se os setores da sociedade civil se articularam e entenderam que hoje a prioridade não é ponto de ônibus. Pelo menos no centro não precisa mais, já está coberto, ou etc. Enfim, essa diretriz vai vir da própria sociedade, né? E aí a compra já vai vir muito mais alinhada com a real necessidade da cidade e não com a necessidade do amigo empresário que produz determinada coisa, que ajudou na campanha e precisa ter uma retribuição de alguma forma, né? Que é como se paga hoje campanhas no Brasil, né? A gente está vendo aí estourando a Lava Jato, que nada mais é do que um grande sistemão de troca de favores e propinas para ganho de
contratos públicos, né? Então, a empreiteira financia aquele político, quando alcança o cargo, ele coloca nos departamentos de compras pessoas amigas dessa empresa que vão abrir processos licitatórios favorecendo essa empresa, que vai superfaturar e receber de volta com juros aquele investimento que ela fez na campanha eleitoral, né? Então, sem dúvida alguma, esse sistema de olhar só para o preço não está funcionando nem para o preço, né? Porque um dos maiores problemas hoje no Brasil de corrupção é o superfaturamento, né? Uma das principais maneiras de se corromper e se desviar a verba pública é com superfaturamento. Então, o critério menor preço, quando você tem um acordo entre os que estão participando daquela licitação, não vai garantir que o resultado dessa licitação é satisfatório, né? Como que a gente pode resolver isso? Acho que uma das maneiras é a gente ter uma gestão mais participativa, né? Com os cidadãos acompanhando a licitação, a gente garante, ou pelo menos reduz a chance de que uma situação de superfaturamento vá aparecer numa licitação, né? Socorro conta de uma participação que o Instituto teve numa licitação, logo no início do Instituto, né? Acho que foi em 2012 ainda, que foram acompanhar um leilão, né? Um pregão, em 2013. E a primeira oferta era o que? Era na ordem de 1 milhão. E assim, o Instituto não tinha nem direito à voz, né? Estava lá só olhando. Mas só o fato de estar ali olhando já constrangeu eles ao ponto de que a oferta final era, sei lá, 10% do valor da proposta original, né? De 2 milhões para 200 mil. Então, assim, né? Olha a diferença que faz o cidadão só olhando. Não precisa nem abrir a boca. Só de olhar feio e fazer careta quando eles faziam. Nem precisou fazer a careta, só de estar lá, presença. Podia estar no tablet lá fazendo outra coisa enquanto isso, que já ia deixar o cara assustado, né? Não é à toa que eles quiseram proibir as filmagens da sessão da Câmara de Vereadores, né? Quanto mais transparência, menos liberdade, né, aqueles que estão ocupando os cargos públicos vão ter para fazer esse tipo de desvio, né, de corrupção do seu papel. Rodrigo. Rodrigo, PCdoB. Dentro da metodologia aí estabelecida dos indicadores, eu estou sentindo falta de tudo isso que você falou aí, que eu estou concordando, que é fundamental do ponto de vista da gestão local para a sustentabilidade, que é a participação, não tenho dúvida disso. E não tem ali entre os indicadores algo que busque, pelo menos não tem ali naquela relação, não sei se tem mais na frente, que busque estabelecer alguns parâmetros, né, de se está havendo participação popular, se tem alguma condição do povo participar efetivamente. E aí também um comentário em relação ao que você falou, às vezes, da possibilidade das pessoas não participarem. Às vezes não participa também porque a própria condição que o poder público coloca de participação não é uma condição sincera, digamos assim. O poder público muitas vezes trata a situação, a relação com os conselhos comunitários ou uma relação de tentativa de cooptação das organizações e pessoas que atuam nesses conselhos, ou numa situação de confrontamento com quem faz uma crítica, né? Pascoal bem conhece essa situação, uma situação de enfrentamento com a crítica, porque acaba tratando essa participação como inimigos quase da gestão ali colocada. Então, precisa ter essa relação dialética. As pessoas quererem, mas o poder público está aberto também para participação. Senão fica aquela participação meramente de faz de conta, né? Aquela participação de faz de conta. Aí eu tenho dito várias vezes um exemplo de como isso não tem funcionado, né? Essa participação de faz de conta. Eu estava visitando uma área lá que o professor Pascoal conhece muito, a região de Banco Central, certo? Lá em Banco Central, a gente chegou lá, uma dificuldade do acesso, né, da estrada, que é muito complicada, mas a principal crise da comunidade era a quadra, que na visão da comunidade estava construída no local errado, porque era no meio da praça, que era o espaço de convivência do bairro. Provavelmente, não sei se é porque teve emenda parlamentar para construir quadras na cidade, né? Deve ter sido isso, né? Então tinha que construir quadras, uma tinha que ser em Banco Central, e ninguém perguntou lá para o povo de Banco Central onde é que devia ficar a quadra.
né? E só para concluir, sinto falta também nessa questão dos indicadores, uma reflexão que o Germano fez quando a gente estava discutindo aqui questão do orçamento participativo, né? Ele falava do exemplo de Porto Alegre, que era dos exemplos mais avançados, mas que o percentual do orçamento que era voltado para o orçamento participativo era muito pequeno. E, só para concluir, acho que podia entrar um índice aí bem quantitativo, né? O quanto do orçamento é discutido com a população. Claro que tem percentuais que não são, até por conta das vinculações legais, mas percentual, acho que isso podia ter um índice até quantitativo, né? Concretamente de possibilidade de participação cidadã na gestão. Tem um dos eixos de indicadores, o primeiro eixo que é de governança, que vai falar muito, isso foi o primeiro eixo que foi discutido, que vai falar muito sobre participação, né? Então ali vão estar esses indicadores maiores do quanto que a sociedade, né, os cidadãos estão participando dessa gestão. Foi o primeiro eixo que foi debatido, né? Você me lembrou duas coisas, né? Uma que a gente conversa bastante lá no Instituto, né? Que às vezes o ente público, né? Aquela pessoa que está ali no papel de representar os cidadãos, ele também não tem tanta informação assim, né? Às vezes é até por falta de conhecimento e não por má vontade ou por corrupção, que ele não sabe disso, né? Então talvez a pessoa que concebeu essa história do Banco da Vitória realmente ignorou isso. Ele queria fazer no Banco Central, ele queria fazer uma intervenção no Banco Central, vamos lá fazer tal. Muitas vezes até já existe um plano diretor ali local que foi debatido, que já previa um ginásio num determinado local, né? E o gestor público nem toma conhecimento disso, né? Então esse é um problema sério, né? Em Itacaré tem uma questão ali também com o Centro Cultural do Porto de Trás, né? Que era para ser um centro cultural do município de Itacaré, era uma contrapartida de uma obra que aconteceu lá em Itacaré, ou seja, era para ser um bem público, né? E aí quando eles estavam pensando onde construir, aconteceu, vamos fazer no Porto de Trás, que é um bairro que é desprivilegiado, né? Ele é super próximo do centro, mas que é uma comunidade quilombola, é um quilombo urbano, que não tem políticas públicas e não tem infraestrutura. Então, já que a gente vai fazer um centro cultural, vamos fazer lá. E aí hoje existe um problema, um conflito de governança desse centro cultural, porque parte da comunidade acredita que é sua, parte da comunidade quer abrir uma gestão mais participativa, incluindo gente de fora do bairro. Eles brigam entre si, não conseguem chegar a um acordo, gente de fora não consegue participar. E aí você tem uns poucos locais lá do bairro mesmo utilizando para, por exemplo, dar aula de capoeira para gringo. Então, assim, não está beneficiando o local, né? Então, foi um tiro que meio que saiu pela culatra, assim, porque foi uma intervenção feita de uma forma descuidada, né? Provavelmente teve pouca participação comunitária na concepção, no planejamento, no desenho, na execução, na implementação, e não tem manutenção também, né? Não tem segurança, não tem limpeza, não tem... Então, assim, a comunidade que está assumindo essa responsabilidade também de fazer a limpeza, de manter seguro, de fazer a manutenção física do espaço mesmo, está se sentindo no direito de definir a pauta do espaço e definir quem que pode usar ou não, porque eles estão fazendo a gestão na prática, né? Então isso gerou um conflito, né? Ficou um vácuo ali. Quem é o dono disso? Isso pertence ao município, pertence ao bairro, pertence à comunidade, pertence a essa associação de bairro ou àquela associação de bairro, que as duas atuam no mesmo bairro. Então, assim, ficou ali um conflito que até hoje está nesse imbróglio e é um centro subutilizado, né? Um espaço maravilhoso que está subutilizado. Ele é utilizado, mas poderia ser muito melhor utilizado. E outro exemplo que você me lembrou também, eu trabalhei com políticas públicas para comunidades quilombolas, né? E aí, assim, para mim ficou muito claro o quanto que essas políticas públicas eram desenhadas para perpetuar a exclusão do que para incluí-los de fato, né? Eu trabalho com captação de recursos, já trabalhei com empresa, já trabalhei com ONG. Eu nunca vi pedirem tanta documentação, tanta papelada quanto para os quilombolas, que é quem mais precisa. Nenhum recurso chega, porque eles pedem o CPF de todo mundo. Não, mas agora precisa